Bom dia a todos. Nós estamos reunidos hoje no programa Manhã com o Coração de Pai para ouvirmos o Evangelho e refletirmos a liturgia de hoje, a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa querida Mãe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus então disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, da solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós somos colocados diante de um cenário muito interessante, que é uma festa de casamento. Normalmente a festa é cheia de alegria, cheia de felicidade, mas de repente eles entram numa crise. O vinho acabou, está faltando vinho, que é uma coisa muito importante para as festas judaicas. Porque isso não era apenas um detalhe. O vinho, ele simboliza a alegria, simboliza a vida, a abundância da vida, simboliza a festa. Faltar o vinho é estar triste. É nesse contexto que Maria, nossa mãezinha, percebe a necessidade das pessoas por vinho e vai atrás de Jesus. "Eles não têm mais vinho", ela diz. Uma frase curta, mas cheia de amor e atenção. Jesus diz que ainda não é a hora dele, mas Nossa Senhora não desiste. Ela insiste. Conversa então com os serventes, com as pessoas que estavam ali trabalhando, e pede para que as talhas de água sejam enchidas, para que então sejam trazidas até Jesus. Meus queridos, João, ele vai tratar toda essa cena e o milagre que vai acontecer, não como um simples milagre, mas como um sinal. O sinal é sempre algo profundo, é algo que aponta para uma realidade mais extrema, mais complexa, para um ato de fato extraordinário. Aqui, as talhas de água não são simples talhas de água. Elas são destinadas às purificações rituais, ligadas à antiga aliança. A transformação de toda essa água em vinho mostra que Cristo está inaugurando uma nova aliança. A água da purificação já não faz mais sentido, já não basta. É necessário algo novo. Então, essa aliança ela não é marcada mais por ritos, mas pela abundância da graça de Deus que se dá pela figura do vinho.
E não é um vinho qualquer, é o melhor vinho, vai dizer depois o mestre Sala. É o vinho que é guardado para o final, simboliza a plenitude de Deus que chega em Jesus Cristo. O que antes era preparação, agora alcança o seu cume, o seu máximo na figura de Jesus. E no centro disso tudo está a frase de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. João coloca nos lábios da mãe de Jesus aquilo que todo discípulo deve fazer: seguir, fazer o que Jesus nos pede, fazer aquilo que Deus nos diz e nos revela. Queridos, aplicando esta palavra nos dias de hoje, na nossa vida, nós podemos refletir. Nas nossas famílias e comunidades, muitas vezes também falta vinho, também falta vida, também falta alegria. É nesse contexto que nós temos que agir igual Maria, pedir a intercessão, pedir que Jesus faça nova todas as coisas, que Ele transforme a água, aquela tristeza, em uma alegria abundante. Porque Maria, ela continua intercedendo. Ela percebe as nossas faltas e apresenta todas elas a Jesus. Ela é uma mãe atenta, uma mãe que não se cansa de cuidar de nós. E da mesma forma que ela continua intercedendo, Jesus continua transformando. Se nós abrirmos espaço e obedecermos a sua palavra, Ele também pode transformar o que é comum na nossa vida em algo extraordinário. O vazio em plenitude, a tristeza em alegria. Que nós possamos então contar com a figura de Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, para interceder por nós, por nossas famílias, para que nunca falte o vinho da alegria, o vinho da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar agora então a oração a São José. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus, rogai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São José e da Mãe Aparecida, desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.